Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que comparecem à casa pela primeira vez, sintam-se acolhidos e confortados em seus corações. Tem alguém pela primeira vez na casa? Seja muito bem-vindo. Se você precisar de algum esclarecimento, no final da reunião a gente te atende, tá? Está à disposição. Hoje nós iremos ter com o Roberto Michalski a palestra. O tema é: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu farei a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. É a lição número 13, que é a carne. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito, disse Paulo, está em Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou mais do seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição interior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então agora, harmonizados, após a música serena, após as palavras de Emmanuel discorrendo sobre a passagem do Evangelho, que a gente possa estar aqui, presentes, com os nossos bons pensamentos, bons sentimentos, para que a gente possa acompanhar e participar do estudo dessa tarde. Que o Mestre Jesus e toda a equipe dessa casa de benfeitores espirituais possam nos acompanhar, possam nos amparar, ajudando-nos na compreensão do que vamos ouvir. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui viemos, aqueles que hoje aqui não puderam estar, e o Roberto, que preparou esse estudo para todos nós. Que assim seja. Pessoal, boa tarde. Que Jesus abençoe a todos, o pessoal que está em casa também assistindo, que possamos refletir juntos aqui sobre essa questão do nascer de novo,
que fala basicamente da reencarnação, tá? Eu vou tentar abordar de uma maneira assim que o pessoal que não tem muita noção consiga entender bem, e também depois me aprofundar um pouquinho em certas informações que são importantes para quem estuda, coordena estudos, dá palestras, porque tem alguns aspectos muito interessantes sobre a reencarnação que nós espíritas precisamos conhecer e difundir essa informação, tá bom? Porque senão a gente fica limitado à letra, ao que está nas obras, e nós temos muita informação também que enriquece esse entendimento da reencarnação, que é fundamental, eu diria, para o cristianismo. É fundamental para nós entendermos a vida. A vida perde muito do seu sentido se nós não considerarmos a reencarnação. Que o diga quem viu um filho partir antes e que acha que esse filho ela nunca mais vai ver, que ele só vai acordar no dia do juízo final, ou que ele não vai ter outras oportunidades caso, por exemplo, não tenha tido uma vida muito correta. E a reencarnação é um tesouro para todos nós. Então vamos seguir nesse assunto. Eu vou até usar aqui. Todo mundo conhece as bem-aventuranças. Quando Jesus fala que ninguém atinge o reino dos céus, ou o reino de Deus, se não nascer de novo, a primeira questão, o que é esse reino de Deus? O reino dos céus? Não é um lugar, é uma condição íntima que nós conquistamos com o progresso feito justamente após várias reencarnações. A reencarnação tem como objetivo o equilíbrio do espírito, a aquisição de conhecimentos e a aquisição das qualidades morais, das virtudes. E isso não se atinge numa vida só. Nem que a gente viva 120 anos, não é suficiente para nós adquirirmos o nível de conhecimento, o nível de amor para alcançar essa condição do reino de Deus, do reino dos céus. Então Jesus, nas bem-aventuranças, ele fala das virtudes, das qualidades que nós temos que desenvolver e ao mesmo tempo ele está falando das virtudes que ele já desenvolveu, porque ele vive no reino de Deus, ele vive no reino dos céus. Então, para alcançar essa minha condição, né, diria Jesus, que é, por exemplo, uma condição de plena humildade, é preciso nascer de novo também, para atingir essa condição. E bem-aventurados, felizes ao ponto do êxtase de uma felicidade que a gente não conhece, aqueles que já desenvolveram a humildade, os pobres de espírito, mas não no nível que a gente imagina, no nível de Jesus, porque deles é o reino de Deus. Então você não atinge uma condição espiritual superior se não desenvolver essa virtude que é a humildade. E ele vai desfilando então as virtudes ali que nós precisamos desenvolver. E é lógico que isso aí é um resumo, porque o próprio Sermão da Montanha, que vai muito além das bem-aventuranças, é um resumo de tudo que ele estava ensinando naqueles 3 anos que ele ficou entre nós. Então ele vai falar dos mansos e pacíficos, aí já numa visão da história, né? Porque herdarão a terra regenerada lá na frente. É preciso desenvolver essa mansetude. E eu pergunto a vocês conseguem imaginar um mundo de regeneração com a humanidade sentada em cima de milhares de bombas atômicas? Isso, de alguma maneira, vai ter que se resolver, né? Como que é um mundo de espíritos regenerados, cheio de bombas atômicas, por exemplo, capaz de aniquilar a humanidade inteira? De alguma maneira, isso vai ter que ser resolvido. Mas aqueles que já são mansos e pacíficos, esses, no grande momento lá da transição, que ele fala na frente, da separação do joio do trigo, esses vão herdar a terra. Agora, os violentos, os que vivem no mal, esses vão ter que ir para outra escola. E ele vai falar dos aflitos, que precisam ser consolados, vão se sentir consolados, se suportarem bem as suas aflições. E lá no Evangelho, nesse capítulo, Bem-aventurados aflitos, tem um item, o bem e o mal sofrer.
É muito difícil, às vezes, para nós passarmos por certas situações, por exemplo, uma doença muito grave. Parece que nunca vai acontecer conosco, né? E você ouvir do médico, por exemplo, olha, não tem muito mais o que fazer, só cuidados paliativos. Como é que a gente reagiria? Muitas pessoas encaram isso com muita coragem, eu já vi várias. Eu fico até admirado, eu não sei se eu teria essa força aí. Então, bem-aventurados, felizes, porque isso tem uma razão de ser. Não é castigo, isso teve um planejamento e tem a lei de causa e efeito. Então, esses serão consolados. E o próprio Jesus vai sofrer todas as amarguras na cruz, vai ser chicoteado, torturado, e vai ter uma morte horrível na cruz, que ele poderia escapar dela, porque ele, na verdade, não precisava passar por aquilo, né? E mais do que ninguém, ele fala, até o meu sacrifício, eu sei que é para o bem de vocês, então eu faço esse sacrifício. Eu não preciso passar por ele, mas por vocês eu passo, né? Eu sei que eu serei consolado quando tudo isso passar. Então, tudo que Jesus ensinou, ele exemplificou, tá? E correndo um pouquinho, dos que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, saber perdoar, não guardar mágoa, que é muito difícil para nós nas relações familiares, entre amigos. É muito comum acontecer problemas, você guarda aquela mágoa, que vai gerar problemas até no físico depois. Existe uma relação entre o estado emocional, que persiste durante um tempo, e certas doenças que despontam. A mágoa, por exemplo, que é o oposto do perdão, se você for estudar a fundo, esse sentimento gera uma vibração no corpo espiritual que se transfere para o físico através dos chakras para o cérebro físico, os plexos nervosos, e essa emoção da mágoa negativa vai afetar o chakra cardíaco. E os chakras são ligados a certas glândulas endócrinas e certos órgãos. O cardíaco é coração e pulmões, e a glândula timo. Então, o que a glândula timo faz? Ela é responsável pela produção de um tipo de linfócito T, um glóbulo branco, especializado em atacar células cancerígenas, por exemplo. No sistema imunológico, esse tipo de linfócito é muito atuante. Se a timo produz menos desse linfócito, essa pessoa tem propensão a surgir uma doença, até um câncer, causada por uma emoção que persiste durante muito tempo. Então, cada emoção está ligada a uma vibração e tem uma repercussão no físico se você não trata das emoções. Muito do trabalho na casa espírita, o pessoal procura a cura, o tratamento, é curar as emoções. Porque não adianta a pessoa vir aqui, tomar um passe, o médium ajudá-la a dispersar as energias, equilibrar os chakras, que é um trabalho que é feito, e a pessoa sai daqui e a mágoa continua, a falta do perdão, o ódio, o desejo de vingança, aquela emoção negativa, ela não cuida disso. Então ela sai daqui se sentindo bem, daqui a pouco volta aquilo. Por isso que o trabalho precisa ser constante. Isso é a reforma íntima, isso é você se conhecer e trabalhar essas coisas. Os puros de coração, que para mim é o mais difícil, porque o puro de coração é aquele que sequer pensa o mal. Nós ainda não estamos nesse nível, né? Cá entre nós. A gente está sempre pensando nas besteirinhas, julgando os outros. Então essa pureza de coração é uma das condições para você atingir esse reino dos céus, ou o reino de Deus. E isso só com muito trabalho do Espírito, né? Os pacificadores que lutam pela paz, que se sacrificam pela paz, o Mahatma Gandhi, por exemplo, que dedica a vida a isso. Chico Xavier foi um grande pacificador. Esses grandes nomes, agora nós, no nosso nível evolutivo, podemos trabalhar também pela paz, entre nós, no nosso ambiente, nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente posta, às vezes na internet. A gente está contribuindo para uma vibração positiva ou para uma vibração negativa. Então nós somos responsáveis, corresponsáveis por essa psicosfera do mundo. E cada um colabora de uma maneira, de forma positiva ou negativa, colocando para fora aquilo que traz no coração, que às vezes é uma revolta sobre alguma coisa. Então temos que tomar muito cuidado com isso.
Tem um capítulo no Evangelho, os trabalhadores da última hora, e tem um item que é a omissão dos espíritas, que é muito interessante. Como é que ele começa falando? Não percebeis desde já a formação da tempestade? Assim, nas minhas palavras, gente, não vê o que está acontecendo no mundo? Isso já foi no século XIX. Tinha acontecido a Revolução Francesa, muitos dizem que a transição planetária começou ali, lentamente. Logo depois veio o século XX, com 2 guerras mundiais. Sempre teve guerra no mundo, mas guerra mundial, como nós tivemos no século XX, a humanidade já com uma certa maturidade, sabendo o que é certo e errado. A Primeira Guerra Mundial foi horrível, a Segunda Guerra Mundial foi horrível, a Guerra do Vietnã, uma carnificina. O século XX foi um século de carnificina. Muitos espíritos comprometidos e muito, assim, espiritualmente, muito pouco desenvolvidos, reencarnaram. E aconteceu o que aconteceu. E ainda acontece no século XXI. Hoje está um pouquinho mais focalizado, mais focado. Existe muita briga econômica, etc. Mas ainda existe um risco, né? E o que ele vai dizer à frente? Ides pregar e ensinar o novo dogma da reencarnação. Novo para esses cristãos que estão aí, que para os orientais, para os espíritas, não é um dogma novo, né? Então ele diz assim: vocês que são os trabalhadores da última hora, é obrigação de vocês falar da reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação, e aí vem uma informação que muita gente fica assim, faz parte sim do cristianismo. Jesus falou assim de reencarnação, faz parte da crença dos judeus. E Jesus veio como judeu, ele se vestiu como judeu, ele foi na sinagoga. Jesus não fundou nenhuma religião. Aliás, o que a gente chama cristianismo teve tudo para ser uma corrente de judaísmo, mas teve algumas desavenças bem fortes. Os apóstolos discutiram muito com Paulo de Tarso, por exemplo, sobre a circuncisão. E acabou que, após Jesus, se formou uma corrente específica, que alguém mais à frente chamou do grupo dos cristãos, os que seguiam Cristo. Mas, basicamente, Jesus se apresentava como um judeu. E ele veio ajustar aquela lei. Os 10 mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, ele vai introduzir e amar o próximo como a ti mesmo. E vai desenvolver esse amar o próximo, mostrando justamente as virtudes, o que está no Sermão da Montanha. E quando o doutor da lei pergunta para ele quem é meu próximo, ele fala a parábola do bom samaritano, né? Onde tem um homem caído, passa um doutor da lei, que sabia tudo, tinha muita fé, mas deixa o homem caído. Passa o outro, um levita, e quem vai ajudar o homem? O samaritano. E aí ele vai perguntar para o doutor da lei, qual dos 3 praticou essa virtude do amor? Jesus não tinha outra resposta, né? Foi o samaritano. Jesus vai dizer, então vai, faça o mesmo. Então ele coloca o amor como foco daquilo que ele veio mostrar e ensinar. Sendo que o amor, no sentido evangélico, é o conjunto das virtudes. É justamente o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, humildade e amor, perdoar é um ato de amor, ter indulgência, compreender o outro como ele é um ato de amor. Tudo isso é o amor. Inclusive o sentimento que você tem por outra pessoa, que a gente só vê o amor dessa forma. Mas tudo isso, e ver o outro como um irmão de verdade, como o samaritano viu, isso é um grande ato de amor. E o amor em ação, o que é? Caridade, né? Então eles vão falar para os trabalhadores da última hora, vão falar da reencarnação. Nós vamos ver por que isso foi retirado depois do cristianismo. Perguntas no Livro dos Espíritos. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Porque o objetivo da reencarnação o que é? O progresso do espírito. Então como é que a alma vai se depurar? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Uma nova existência em outro corpo, mas o espírito é o mesmo, levando seus progressos, seus erros, seus equívocos que ele tem que trabalhar, e ele vai se depurar numa nova oportunidade que ele vai ter. Porque se ele trouxe as lembranças do passado, fica muito complicado a gente
tratar com as pessoas e conosco mesmo. O esquecimento do passado é um grande ato de amor de Deus, dessa lei maior. Como realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito, ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Ou seja, a vida corpórea é necessária para o espírito que não tem condições ainda de recordar do passado, que isso o machucaria muito. Então ele precisa dessa outra oportunidade. Vai chegar um ponto na evolução que, certo, a gente vai lembrando das coisas do passado, mas aí nós já vamos estar preparados para assumir esse nosso passado de muitos equívocos. E vai chegar uma hora na evolução que sequer a gente vai reencarnar nesses corpos que sangram, que doem, que morrem. A condição de vida nossa vai mudando muito ao longo da evolução. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. É o que eu falei antes, né? Não dá para aprender isso tudo. É como você está numa escola, só faz um ano da escola, o segundo primário. Pelo menos no meu tempo era assim, segundo primário. E você não precisa mais estudar, não é. O que você tem que aprender é muito mais coisa ali. Se você quer ser um médico, alguém que vai realizar coisas, ter vidas na sua mão, você tem que estudar muito mais. E o que o espírito superior faz? Ele tem vidas na mão, tem um planeta na mão, tem uma comunidade nas mãos. Ele precisa saber de tudo e precisa, sobretudo, amar. Ele tem que exemplificar, ele tem que desenvolver a sua vibração para se tornar um verdadeiro espírito de luz, um espírito que vai iluminar o caminho aos cegos, que ainda estão a caminho, que ainda vivem nas trevas. Existe uma condição espiritual que é interessante, é como se fosse uma lei física, que quanto mais evolui o espírito, mais vibra o corpo espiritual e mais ele emite luz. Daí o termo espíritos de luz. E os espíritos que estão sofrendo no umbral, que ainda tem uma vibração muito densa, é o contrário. Não tem muita luz, não tem... A luz está lá dentro, mas ele não está encoberta por um monte de lama, vamos dizer assim, um diamante no lodo, que precisa ser limpo e lapidado para que, aí sim, através das reencarnações, ele faça brilhar a sua luz. Tá? Parece resultado desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro corpo, né? Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que deve se entender? Resposta curta, é evidente. Então, para você atingir o reino de Deus, essa condição íntima que Jesus exemplificou e que ele fala no Sermão da Montanha das virtudes, é preciso nascer de novo. Mas nascer de novo em um novo corpo. Tem o nascer de novo moralmente, nascer de novo. Quando Jesus falou essa frase, que o homem precisa nascer de novo, muitos hoje interpretam assim, não, é nascer de novo moralmente, nascer de novo pelo batismo. Mas nós vamos ver que a conversa não era essa. Tanto que Nicodemos pergunta, como é que pode um homem velho vir e nascer de novo no ventre de uma mãe? Faltava para eles o entendimento que hoje a gente tem, do corpo espiritual sendo reduzido, se unindo às primeiras células, né? Não existia sequer linguajar para isso na época, porque Jesus não pôde se aprofundar nesse assunto. Mas nós vamos ver isso daí. E esse é o processo da reencarnação descrito no Missionário da Luz. Digamos que vocês estão no plano espiritual. Isso aqui é uma reunião no plano espiritual, vocês de casa também. Aí o mentor vem assim, tem uma notícia para te dar. Você precisa nascer de novo, num novo corpo. Tá? Se ele falar só isso, o que você vai entender? Está falando de reencarnação, né? Você vai ter que reencarnar. E o processo é esse aí. Você vai sofrer uma redução desse corpo espiritual que é muito plástico. Esse corpo espiritual vai se unir às primeiras células quando acontece a fecundação e ele vai participar da formação do corpo físico. Vocês entenderam? Vocês, antes de vocês nascerem, vocês estavam na vida espiritual. Vocês não foram criados no momento do nascimento. Estavam lá como? Com o seu corpo espiritual, que é uma estrutura assim, cabeça, tronco e membros.
inclusive com os órgãos perispirituais. A gente não conhece a fisiologia desse corpo, como ele funciona do lado de lá, mas ele tem órgãos. Na obra No Mundo Maior, tem um momento que André Luiz está com o mentor, que é o Calderaro, e um outro amigo dele tinha sido médico também. Eles estão olhando o cérebro do encarnado e do desencarnado, eles descrevem isso. Aí você lê aquilo ali e fala, desencarnado tem cérebro? Aí André Luiz vai falar que se fizesse algumas alterações, uma limpeza ali em algumas energias, ele não vê diferença entre um cérebro e outro. É interessante isso, né? E na Evolução dos Mundos vai falar também dos órgãos do perispírito. Para nós é um pouco assim, mas a gente precisa entender que é assim, esse corpo espiritual é um corpo vivo. É outra energia, é outra matéria. Mas ele tem uma estrutura, não é só uma coisa externa, nem uma fumacinha. E no processo da reencarnação, acontece uma redução e esse corpo espiritual vai agir como modelo organizador do corpo físico. E essa figura mostra, ilustra uma parte do Missionários da Luz desse processo. E aí o corpo espiritual, que está aqui, traz toda essa estrutura com seus chakras. E ele vai se unir aquelas células de informação e vai agir a genética também. Então você tem o corpo espiritual e tem a genética. E aquele bebezinho vai ser a resultante desse processo. Então, digamos, eu falei do cérebro perispiritual. Se esse espírito traz uma descompensação vibratória, um problema no cérebro perispiritual, porque, por exemplo, deu um tiro na cabeça em outra vida, tem muita chance, na hora de reproduzir o corpo físico, vir com uma síndrome de Down, um problema mental, porque o espírito já trazia aquilo. E, às vezes, vai ter uma existência curta só para refazer o perispírito. Que muita gente não compreende porque, às vezes, uma criança se vai. Às vezes, uma gestação não se completa. Às vezes, aquele espírito está só recompondo o corpo espiritual e vai embora. Para quem está aqui, é uma tragédia. E é uma coisa mais triste, uma mãe, um pai, ver um filho partir. Mas aí tem umas coisas interessantes, né? Vou perguntar a vocês. Se um de vocês, por exemplo, viu o filho partir, digamos que você tem uns 30 anos, é relativamente novo, aí daqui a 3 anos a mulher engravida de novo. Pode ser o mesmo filho retornando? Pode. E não é incomum isso acontecer. Ou vem depois, vem como um neto, entenderam? Então, nesses processos da vida, a gente não pode julgar, tem que confiar na lei de Deus. Temos que fazer a nossa parte, tudo que é possível, mas chega uma hora que a gente não tem controle. Mas tudo é feito para o equilíbrio do espírito, para a felicidade do espírito, tá bom? Então, esse processo aqui, na época de Jesus, ele não tinha como falar sobre isso, sobre genética, sobre uma estrutura que é outra matéria, que tem uma vibração, não tinha linguajar. Então, ele só falou, acredite em mim, é preciso nascer de novo para atingir o reino dos céus. E no Evangelho existem várias passagens em que se fala de reencarnação. Você não vai encontrar a palavra reencarnação, até porque a origem dos Evangelhos falava que o hebraico, o aramaico, isso depois foi passado para o grego, e não tinha essa palavra, mas tinha a palavra, por exemplo, transmigração de almas, que você vai lá no hebraico, tem uma palavra específica, e eles traduzem a transmigração de almas como reencarnação. Então, quando é o que eu falei, vão bater nas suas costas, você precisa nascer de novo em outro corpo. Aí você vai dizer, eu não sei do que você está falando. Meu filho, é reencarnação. Precisa falar a palavra reencarnação? Se eu falar no Rio de Janeiro, caiu muita água do céu e alagou a cidade. O que aconteceu? Choveu, cara. Você precisa falar que choveu, caiu água do céu, alagou a cidade toda. Então Jesus não falou reencarnou, mas falou nascer de novo em novo corpo, e os judeus entendiam isso, e eu vou mostrar isso aqui. Então, nessa passagem, Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem por aí que eu sou?
O que o povão aí fora está falando que eu sou? Qual é a resposta deles? Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, Jeremias, qualquer um dos profetas. O que o povo acreditava? Que ele podia ser qualquer um dos profetas. Qual o grande detalhe disso? Esses profetas tinham vivido séculos antes. Jeremias, Elias, todos eles. Então, o que eles acreditavam? Que Jesus poderia ser qualquer um dos profetas que voltou no novo corpo. Por que eles achavam isso? Porque eles acreditavam em reencarnação. Eu vou mostrar isso já já, de forma bem clara para vocês. Isso é importantíssimo para quem dá curso, palestra. É muito importante entender o que vai ser dito daqui a pouquinho. Porque eu tentei fazer uma compilação de várias informações para assim, deixar bem claro que a reencarnação fazia parte e faz parte da crença dos judeus, que Jesus veio como judeu, ele nunca falou nada contra a reencarnação. Ao contrário, ele reforça que é preciso nascer de novo, em novo corpo, conforme a gente vai ver. A outra passagem, ele vai se encontrar no Monte Tabor e vai aparecer Moisés e Elias. Outra vez, Moisés e Elias tinham vivido, Moisés então, há mais de 1000 anos antes de Cristo. Elias, cerca de 400 e poucos anos. E Jesus, num determinado momento, está com esses dois espíritos, que os apóstolos que estão com ele, Pedro, Tiago e João, veem. Ou seja, eles se materializaram. Aí, cá entre nós, espírita, diz do texto que surgiu uma nuvem. O que lembra isso para vocês? E dessa nuvem apareceram Moisés e Elias. Não lembra a ectoplasma? Não lembra a materialização? Então, dá na pinta que eles se materializaram aí e que os apóstolos viram. E quando acaba esse fenômeno, eles vão perguntar para Jesus algo que é muito lícito. Mas, mestre, nas Escrituras, lá para eles a Torá, para nós o Velho Testamento, não é dito que é Elias que vai apresentar o Messias? E o Senhor diz que é o Messias. Onde está Elias, né? Não é isso que é dito? O que Jesus vai dizer? Elias já veio, no entanto, fizeram com ele o que fizeram. E então eles compreenderam que ele falava de João Batista. E tem várias passagens no Evangelho onde Jesus se refere a Elias como sendo João Batista, reencarnado, voltando em novo corpo. Tá certo? Então tem várias passagens como essa em que está implícito a reencarnação. A volta do Espírito num novo corpo, revivendo. E aí é uma historinha que todo mundo deve conhecer, que nós tivemos no passado da Terra espíritos que vieram de outro orbe. Os exilados de Capela. Capela é uma estrela, onde tem, aliás, são 2 estrelas, em volta dela alguns planetas. E diz Emmanuel, Edgar Armon e outros, que no passado um grupo de espíritos foi retirado desse mundo que orbita a Capela e trazido para a Terra. E formou 4 grupos aqui. O povo da Índia, os egípcios, os hebreus. Qual que faltou? Faltou mais um aí. E Jesus, quando resolve encarnar, ele vem à Terra, né, para ensinar pessoalmente. Ele tinha que escolher um desses grupos. Ele escolhe o quê? O povo hebreu. Por quê? Apesar de muito orgulhosos, cabeça dura mesmo para algumas coisas, eles já tinham uma certa fé, diz Emmanuel. Então já seria menos difícil Jesus, no seio desse povo, ensinar o que ele tinha que ensinar. E mesmo assim ele teve a dificuldade que teve. Tá? Então seria aquele grupo que ele escolheu, nada a ver com ser um povo escolhido melhor que os outros, não é. Eram todos muito difíceis de lidar. Os mais cabeça dura, os arianos, violentos, mas ele escolheu o povo hebreu, tá? Os capelinos, que vieram nesse grupo espiritual. Estou querendo ficar gripado, a garganta às vezes dá uma
Tem que dar um desconto aí. Se eu começar a lacrimejar, não estou chorando de... E aí vem aquela informação que eu falei, que é muito importante para quem dá palestra, dá curso, coordena trabalhos. Em hebraico, a palavra reencarnação, numa tradução literal, seria transmigração de almas, é Gilgul Neshamot. Se você pegar um rabino, qualquer rabino, e perguntar o que significa Gilgul Neshamot, ele vai dar uma resposta: reencarnação. No tempo de Jesus, eles acreditavam em Gilgul Neshamot. Tá? Isso aparece no Velho Testamento, na Torá escrita? Não. Por quê? Porque a Torá, ela trata da história do povo hebreu. Mas qualquer rabino que vocês conversarem vai dizer o seguinte: não adianta você ler só a Torá que está escrita, porque nós temos a tradição oral. O que é a tradição oral? É a Torá oral. E ela já fala dos aspectos espirituais. E na Torá oral fala-se sim de Gilgul Neshamot. Qual é o erro que muita gente comete no Ocidente? Pega a Bíblia, vai ler o Velho Testamento, interpreta literalmente e não conhece a Torá oral. E acha que conhece a Torá, que conhece o Velho Testamento. Não conhece. Ali está cheio de simbolismos, coisas que são muito inerentes ao povo hebreu. Então, sem a Torá oral, não se entende a Torá escrita. Entenderam? E na Torá oral está uma série de ensinamentos que complementam a Torá escrita. A Torá, em síntese, são as duas, a escrita e a oral. Pouca gente no Ocidente sabe disso. Para os judeus, isso é fato, é como você falar do beabá aqui para qualquer um. Então, esse termo Gilgul Neshamot é reencarnação. Que naquela época eles não entendiam como se dava o processo. Eles não tinham os missionários da luz. Eles não sabiam o que era energia, outro tipo de matéria, outras dimensões. Esse linguajar veio muito depois. Então Jesus só falou assim: acredite em mim. Para você atingir o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Tá? Aí eu peguei, aqui eu falo, entra um pouquinho de pesquisa. Gente, isso é muito importante. Vocês são cristãos e a gente tem que parar no cristianismo de guerra, de um é melhor que o outro. Não se trata disso. Mas é informação clara, correta, histórica, de que os judeus acreditavam e acreditam em reencarnação. Isso é fundamental. Porque a reencarnação só foi tirada do cristianismo no ano 533. Porque até então, os primeiros cristãos, antes de Constantino assumir o cristianismo, eles eram basicamente judeus. Depois de entrar os romanos, o Império Romano entrou, se apoderando do cristianismo e começou a ditar regras. Mas até então, os pais da igreja, Irineu de Alexandria, Orígenes, eles entendiam a mensagem de Jesus com a Gilgul Neshamot, para eles em hebraico, incluído na crença do povo hebreu. Então eu peguei 3 rabinos, dizem que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Peguei 3 falando sobre Gilgul Neshamot. E um detalhe aqui. Há 500 anos atrás, há 500 anos, um rabino chamado Isaac Luria, ele elaborou uma obra, e você vai ver a história do Isaac Luria, desse rabino, e você vai ver que ele se cercou de médiuns judeus. É interessantíssima a história. E ele vai elaborar esse livro, que ele vai falar aí, que eu mostrei antes, vou até retornar lá. É esse livro aqui, Portal das Reencarnações, que em hebraico tem esse nome aqui, Gugu Hagigulim, não nem pronunciar isso. Portal das Reencarnações. E é uma data que a gente conhece bem. 500 anos atrás, Cabral descobriu o Brasil. E esse rabino, então, aquilo que eles não entendiam muito bem, ele dá uma avançada muito grande, que ele vai relacionar a reencarnação com o progresso do espírito, a evolução do espírito.
ele vai até definir etapas. Olha, se você não cumpriu isso na sua vida, você vai voltar em outro corpo para cumprir isso que você não cumpriu. Não lembra muito do que a gente aprende na doutrina espírita? E eles dão nomes a essas etapas, Ruá, Neshama. Se você não cumpriu o Ruá, que é uma certa condição, você vai voltar para cumprir o Ruá. Ou seja, você vai ter que nascer de novo em um outro corpo. Isso aqui, esse rabino escreveu 500 anos atrás, mas essa crença é milenar, de você nascer de novo. Gilgul Neshamot é da época de Moisés para frente. Porque essa Torá escrita, essa história do povo hebreu, vem com Moisés e vem com o restante do povo na tradição oral. Até porque naquela época não tinha gráfica, não tinha impressora, o livro era uma coisa rara, então era comum naqueles povos o aprendizado oral, ficar repetindo. E até hoje você vê os judeus lá no Mundo das Lamentações, estão lá falando aquilo, naquele momento, estão repetindo, estão decorando, e eles discutem essas coisas. E esse Gilgul Neshamot é muito forte numa corrente do judaísmo chamada a corrente mística daqueles ortodoxos, que são os que estudam mais voltados ao estudo mais profundo da Torá e dos outros livros. Isso depois ficou registrado no século II, essa tradição oral, em outras obras, no Talmud, no Zohar, que são obras lá do judaísmo. Tá? Vamos ver esses rabinos judeus, tem que ser judeu, né? Falando sobre Gilgul Neshamot, são 3. Não é muito longo o vídeo, não. Mas prestem bem atenção, porque depois isso aqui vai ter um link com Jesus muito forte. Aí vocês vão compreender o que Jesus conversou com Nicodemos. A fonte principal que nos ensina sobre Gilgul é um livro de 500 anos atrás, chamado Sha'ar HaGilgul, o portão dos reencarnações. É uma obra do Aristo. Você já viu isso? É uma obra Esse vídeo já. que nos explica exatamente o que é Gilgul, o que são reencarnações. Até esse livro era totalmente tradição de uma geração passou para outra, mas sem esclarecimento, sem conhecimento do assunto. Somente a partir desse livro, chamado Sha'ar HaGilgul, o portão dos reencarnações, o assunto começou a ficar mais claro, mais acessível para todo mundo. Como funciona o judaísmo? É muito simples. Cada pessoa, cada alma, ela vem nesse mundo para fazer um papel, consertar alguma coisa. E quando ela termina essa missão, ela vai para o mundo de dor. Em caso que ela não conseguiu terminar, não cumpriu o papel que parece que ela foi mandada para esse mundo, ela vai ter que voltar. Ela vai ter que cumprir aquele papel que ela não cumpriu na vida passada. Nós temos muitos relatos, muitos sábios, muitos grandes figuras da Torá, que elas reencarnação por reencarnação. Mas também não devemos esquecer a nossa alma. É o motivo principal que a alma nasceu, reencarnou. Era no momento, como o Rabino Zaquir Júlia explica, no momento do nascimento da pessoa, a alma ela é pronta para se sacrificar, sair do mundo da vida eterna e imortal para se incorporar, para passar por vivência física, mundana, cotidiana, ligada a amor. Então, realmente, para a alma, quando ela nasce, no corpo físico, é como se estivesse morrendo, dando vida para o corpo nascer, viver e respirar o ar do mundo físico. Ao longo do tempo, a alma espera que esse corpo físico acorda para conhecer as vivências e a consciência da sua própria alma.
nascimento. E aqui nasce o estudo da reencarnação. Quando a pessoa começa a lembrar as suas vidas passadas, que na verdade é a autolembrança da sua vida atemporal e imortal. É a vida da. Seja um instantinho. Então, está bem claro que os judeus acreditavam e acreditam em reencarnação? Está bem claro? Essa crença é antiga, milenar. O judaísmo é uma coisa que não muda. Tá? O que eles acreditam hoje é o que eles acreditavam no tempo de Jesus e no tempo de Moisés. Agora, o entendimento é que vai mudando. Então, esse livro do Isaac Luria ajudou muito. Mas eles acreditavam que você voltava num novo corpo. E por que é importante isso? Porque eu estou falando dos judeus? Porque Jesus veio como judeu, se vestia como judeu, ia nas sinagogas. Se isso fosse muito errado, Jesus ia falar, esse negócio de reencarnação, de voltar num novo corpo, é besteira, não existe isso. Mas Jesus falou isso? Não. Pelo contrário, ele reconfirmou isso. E vocês entenderam por que Jesus perguntou, quem dizem por aí que eu sou? E vocês vão entender a resposta. Uns dizem que é Elias, que é João Batista, ou qualquer um dos profetas reencarnado. Por quê? Porque é uma crença antiga deles. Entenderam? Daqui a pouquinho vamos falar como que, então, os cristãos de hoje não consideram isso. Bom, os cristãos não, porque os espíritas são cristãos e consideram isso. Isso é a base. E por que o Espiritismo veio? Lembra da missão dos espíritas? E de pregar o dogma da reencarnação. Os trabalhadores da última hora. Porque isso foi desvirtuado, isso foi retirado por um motivo que não tem nada a ver com teologia. Tá? Então, esse depoimento é fundamental para a gente entender o diálogo de Jesus com Nicodemos, que é o tema da nossa palestra. Ninguém atinge o reino de Deus se não nascer de novo. Porque Nicodemos era um doutor da lei, lá do Sinédrio. E ele foi encontrar com Jesus às escondidas, porque já queriam sacrificar Jesus. Já rolava esse papo. E Nicodemos admirava Jesus. Então ele ia ter muito pouco tempo, correndo um grande risco que ele correu. E o que ele iria falar com Jesus? Algum tema polêmico, né? Alguma coisa que fosse importante para ele. Ele não ia falar de receita de falafel, de fazer um bolo, ele ia falar de um assunto complicado. O que ele escolhe? Google Neshamot. Então Nicodemos vai falar com Jesus sobre Google Neshamot. Vamos ver o diálogo? Aí vocês vão entender melhor essa passagem. Isso é fundamental, gente, esse entendimento, juntando com o judaísmo, a crença deles, a Torá escrita, a Torá oral. Dentro do fariseu também um homem chamado Nicodemos. Ele era um meio importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Rabi, sabemos que tu és o mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está aqui. Se alguém não nasce igual, não verá o reino de Deus. Como não nasce de novo? Se já é velho, poderá ficar outra vez o ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez. Eu garanto a você. Eu garanto a você. Quando eu te digo que todos devemos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Como isso pode acontecer? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Se não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como acreditarão então quando me falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, aquele que desceu do céu.
Não faz mais sentido agora? Juntando tudo, como se fosse uma colcha de retalhos, você junta toda a informação, você tem a visão do todo, é lógico. Então, se alguém falar, existe reencarnação da Bíblia? A resposta é um sonoro sim. Não a palavra, mas nascer de novo num novo corpo. Jesus falou de reencarnação? Sim. Os judeus acreditavam e acreditam em reencarnação? Sim. Agora, por que os cristãos, então, que têm uma continuidade daquilo que Jesus ensinou, não consideram isso? Consideraram no século I, consideraram no século II, porque era entendimento daqueles que interpretavam aquelas escrituras. Veio o imperador Constantino, se declara cristão, em 313. No ano 380 vem o imperador Teodósio, e até então não se mexeu muito nessa crença, mas aí vem o imperador Justiniano. Aí eu vou contar uma historinha que o pessoal que estuda aqui com certeza conhece. Justiniano, o imperador como se fosse Deus na Terra. Eles consideravam assim, né? Ele se casou com Teodosa, que era uma cortesã, uma palavra assim, uma meretriz, veio desse mundo, dessas mulheres que viviam assim a vida. E ele era muito apaixonado por ela. As prostitutas de Constantinopla, a cidade construída por Constantino, começaram a dizer assim, se ela, Teodosa, chegou lá, nós podemos chegar também. E quando Teodosa soube disso, ela ficou fula da vida. E o que aconteceu? Ela influenciou Justiniano, que mandou o exército e matou as prostitutas de Constantinopla. O número varia, 500, 550. E aí o povo rogou uma praga de que ela, Teodosa, esposa de Justiniano, iria reencarnar tantas vezes quanto a quantidade de pessoas que ela matou como prostituta. E ela começa a influenciar Justiniano para tirar a doutrina dos princípios de Orígenes, que fala da pré-existência da alma e da sua volta, do seu retorno, ou seja, reencarnação. Ah, não tem a palavra, mas é pré-existência e a volta da alma, um novo corpo. Ela desencarna, passa 2 anos e ele consegue formar um concílio. E ele força praticamente a retirada dessa crença do cristianismo. Não por questões teológicas, por uma lógica, simplesmente por esse fato que aconteceu com a mulher dele. É incrível, mas é simples assim. Por isso foi retirado. E a partir daí, como aquela igreja dos palácios, nada a ver contra, assim, nada contra a igreja, porque muitos de nós vemos dela, reencarnamos lá, mas o fato é que começou a perseguir as pessoas que pensavam diferente daquelas regras, daqueles dogmas, que os imperadores começaram a comandar. E vieram os papas, né, o Estado junto com a religião, definindo leis e muita perseguição, até chegar à Inquisição. E isso foi se apagando ao longo da história. Mas o motivo por que foi retirado é esse, Justiniano e Teodosa. Isso dito por mim tem um peso, vocês podem pesquisar e você vai encontrar isso. Então eu peguei o depoimento de alguém que tem mais peso do que eu para falar sobre isso. Então, as religiões cristãs estão baseadas no Evangelho, mas não entenderam a reencarnação que Jesus pregou. E por que não? Porque a reencarnação mexeu até o ano 553. No ano 553, houve um grande encontro de bispos em Constantinopla. E nesse encontro foi estabelecido que a reencarnação era uma doutrina herética, porque o imperador havia se apaixonado por um governo breve, muito inteligente, e casou-se com ela.
tornando-a imperatriz do Império do Oriente. E as outras mulheres alegres começaram a dizer que sua condição era muito próspera, era muito nobre, porque uma delas era a imperatriz Teodora. E então Teodora foi tomada de ira e mandou matar todas as meretrizes de África e Constantinopla. E o povo que conhecia a reencarnação, a doutrina também da qual veio fazermos mais progressivos, e o mal que nós tivemos no retribuído até resgatarmos, o povo começou a dizer que ela teria que reencarnar muitas vezes para pagar o grande crime. Então, não é exatamente assim, porque o amor que praticamos anula o mal que nós fizemos. Quem desejar ser feliz, faça bem, ame, pratique a caridade, tenha uma vida coerente, que é bom para si mesmo, ame-se. E as dores, problemas, desafios fazem parte do seu processo evolutivo. Então o imperador se amava loucamente. Quando foi no ano de 548, ela teve uma grande crise. Na hora da morte, ela pediu ao imperador que, na primeira oportunidade, cortasse a reencarnação da teologia cristã, porque ela não queria reencarnar. Teodora era caprichosa. Ela tanto desejou coisas na terra, mas também desejou realizar a vontade de Deus. Ela morreu. E o imperador, 4 anos depois, convocou o segundo concílio ecumênico de Jerusalém, de Constantinopla, as doutrinas de origem, que são doutrinas reencarnações. A partir daí, a igreja começou a perceber a reencarnação, dizer que a vida é única. É verdade. A vida é única. No corpo ou fora do corpo, estamos na vida. Portanto, ela é única. Mas as existências corporais são muitas. Bom, pesquisando esse assunto, eu não fiquei muito conformado, né? Porque você entra na internet e fala, Constantino não decretou nada disso, não. E eu fiquei com isso na... Poxa, essa informação parece ser séria, né? Aí fui pesquisar. Falei, vou pesquisar. Tem mais? Aí eu achei os cânones do segundo concílio de Constantinopla. Eu tenho ele completo. Eu tenho comigo, quem quiser o arquivo, mas eu peguei só esse cânone onde vai ser definido isso. Quem sustentar a mítica crença na pré-existência da alma e a opinião consequentemente estranha de sua volta, seja anátema, seja amaldiçoado, excomungado. E embaixo está o trecho em latim. Ou seja, isso daí vem da doutrina dos princípios, de um dos pais da igreja de Orígenes. Então está sim no concílio de Constantinopla a condenação da reencarnação e a retirada dessa crença por esse motivo que vocês ouviram. Nada a ver com teologia. Um capricho de Teodosa, uma imposição do imperador Justiniano, e isso continua assim, porque veio uma perseguição, séculos, e as pessoas pegam uma coisa, leem, acreditam naquilo, às vezes cegamente. É a diferença da fé raciocinada, né? Onde Kardec nos incita a pesquisar, a contestar. O Espiritismo nasceu assim, de contestação, de perguntas, né? Perguntas em cima de perguntas, essa é a essência do Livro dos Espíritos. Então, gente, para concluir, reencarnação faz parte das crenças dos judeus, já fazia na época de Jesus, faz até hoje. Jesus veio como judeu, se vestiu como judeu, nas sinagogas. Ele falou sim de reencarnação, o povo acreditava sim em reencarnação, e a igreja que se formou, que não é uma igreja de pedra, porque Jesus nunca mandou construir templos. Isso depois os cristãos se reuniam em catacumbas, às escondidas, eles eram perseguidos, iam construir templos. Isso veio depois de Constantino.
quando o Império Romano chamou para si o cristianismo, até por razões políticas, tá? Mas está claro, do cristianismo primitivo, a reencarnação. E qual é o papel do espiritismo? Um dos papéis, resgatar o cristianismo primitivo. Muitas das coisas que eu estou ensinando vocês não compreendem, outros teriam ensinar que vocês não compreenderiam, por isso eu vou rogar ao meu Pai, para mais tarde enviar outro Consolador, para explicar todas as coisas e relembrar tudo o que eu tenho dito. E você vai ver as explicações sobre essa fala de Jesus, porque seria distorcido muita coisa, muitos entendimentos do cristianismo original, tá bom? Então eu encerro por aqui. Todo mundo conhece essa frase, né? Nascer, viver, morrer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então cabe a nós, os espíritas, sem brigar com nossos irmãos cristãos, sustentar essa crença da reencarnação, que é muito mais do que uma crença, é uma realidade da vida, mas sustentado por essa base bem sólida do conhecimento do judaísmo, da história e por que o Justiniano retirou isso da crença. Infelizmente, hoje se faz vista grossa para isso, ok? Mas é a realidade. E Jesus abençoa a todos, independentemente das suas crenças, porque o que importa é o amor. Então vamos ficar com amor, mas com esse entendimento. Então, obrigado aí pela atenção, pessoal que está em casa. Palmas para Jesus. Vamos agradecer ao Roberto por esse estudo que ele nos trouxe. E a gente vai passar agora para a segunda parte da reunião pública, que é o passe. Então eu peço aos passistas para se posicionarem e os demais, por favor, continuem sentados em seus lugares. Quer tirar lá? Tá a musiquinha. Botar a musiquinha Ave Maria. Tá aqui. Tirar isso aqui antes que eu esqueça. Pensando em Jesus.
Graças a Deus. Então vamos agradecer mais uma vez, agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos todos juntos, de estarmos nessa casa de amor e bênçãos, agradecer por termos feito esse movimento de chegar até aqui, então que a gente continue nesse processo de querer estar junto de Ti, Mestre querido, caminhando sempre sob a sua luz. Que você possa estar conosco em nossas atividades diárias, ajudando-nos nas nossas boas escolhas, e que nós estejamos receptivos das boas inspirações, para que a gente galgue sempre lugares melhores dentro da gente. Esse processo de autoconhecimento que a gente precisa para nos elevarmos. Então, que a gente tenha esse despertar de consciências para caminhar e fazer esse trajeto contigo. Abençoa, Senhor, todos nós que aqui viemos, aqueles que não puderam estar, o Roberto que aqui veio, a gente agradece a ele pelo fruto do seu saber, que ele possa retornar tantas vezes para conosco estudar. Então, que todos nós possamos retornar aos nossos lares, levando a paz e a serenidade nos corações. Obrigado, Senhor, que assim seja. Vou tirar isso daqui, essa claridade. Tem alguns avisos, agora a gente não se demora muito nos avisos, mas tem uns aqui que são urgentes. Nós temos nós atendemos as crianças da evangelização, crianças e adolescentes. E a gente está fazendo nesse mês a campanha do agasalho. E tem algumas crianças que elas ainda não foram apadrinhadas. Então, quem puder e quiser, é só passar na livraria para escolher lá uma dessas crianças, tá bom? Nós temos também aqui, vai acontecer no dia 30 de maio, aqui, após a palestra, vai ser num sábado, vai ter o rodízio de caldos, e todos estão convidados para participar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem a feirinha de livros usados, já lidos, né? Lá na livraria, nós temos também algumas obras de arte lá do artesanato, então quem puder e quiser, está na livraria, tudo lá vocês encontram as informações necessárias, tudo que está acontecendo na casa, todos os cursos, tá bom? E é isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então é só isso, gente, a gente agradece muito. O sorteio. Tem um rapaz que hoje é a primeira vez, ele pode passar na livraria para receber o livro, e o Roberto vai falar os números aí para contemplar mais 2 pessoas. 16. Ali, a Jô. Fala outro. Fala outro. 25. 25. Vai falando. 26. 26. Tá passando na livraria, tá bom? Boa leitura para vocês, tá? Uma boa noite.